Então, bom dia, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Abrindo aí 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 50. Aí eu já queria pedir a nossos irmãos que estão ao ar livre, né? O frio aí não está tão pesado como outros dias. E aí eu queria pedir para a nossa irmã Deus, para nós do verso de número 50 até o 58. Eu, pastor? Isso. Eu não ouvi direito. Tá. Os vivos serão transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, amém. Louvado seja Deus. Esse capítulo traz muita esperança para a gente, crente. É um capítulo que fala da ressurreição de Cristo, fala realmente dos que morrem. No final dele, essa questão da ressurreição nossa do corpo, e isso nos dá muita alegria e firmeza e esperança para vivermos uma vida digna do Evangelho, uma vida digna que nosso Senhor Jesus nos deu. E eu não sei como é que vai ser, eu só sei que vai ser maravilhoso. Eu não sei se eu vou ter uma gordurinha ou não, só sei que meu corpo vai ser incorruptível, meu corpo vai ser bacana. Então, eu creio que essa fala final aqui de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, né, no verso 54, tragada foi a morte pela vitória. Verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde, ó morte, o teu aguilhão? Então, nesse tempo de Covid, nesse tempo aí de pandemia, muita gente está com medo da morte, muita gente está com medo de como é que será esse encontro com a morte. Mas nosso encontro como crentes é com o Senhor Jesus. Nosso encontro como crentes é com o nosso Deus. Nosso encontro, ainda que venha a morte, é com o nosso Jesus, é com o nosso Senhor. Isso nos dá esperança. Enquanto muita gente está preocupadíssima com a morte, nós temos a esperança. Eu sei que ninguém aqui quer passar sofrimento, ninguém quer sentir nada de dor. Eu sei muito bem disso, isso é normal nosso. Eu detesto sentir dor, eu detesto ver meus filhos, minha esposa passando por algum tipo de dor, enfermidade, mas se algum dia eles vierem a falecer, como o próprio Paulo aqui, no verso 57, diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que nos assegura, é isso que nos dá realmente segurança. É por causa de Jesus, do nosso Senhor, que nos dá a vitória. Então, não é o meu tempo de oração, não é o meu tempo de jejum,
não é as coisas que eu faço, e sim por causa de Jesus. Ainda que todas essas coisas, jejum, oração, leitura da palavra, demonstra aquilo que eu conheço, que é o nosso Senhor, é aquilo que eu faço realmente para demonstrar aquilo que eu já tenho experimentado do meu Senhor Jesus. Nada disso garante. O que garante a minha vitória sobre a morte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, vamos continuar esse mesmo desejo de buscar o Senhor, de louvar o Senhor. E eu queria convidar agora também a nossa irmã Genilda que nos elevasse a Deus oração e indo, né, nesse tempo aqui, juntos no estudo bíblico, para que realmente a gente possa ter o proveito e o nome do Senhor seja exaltado nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, pelas forças renovadas, pela fé no nosso coração, Pai, que um dia o Senhor colocou em cada um de nós. Amém. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de nos reunir novamente, compartilhar tua palavra, Deus, e ver como vimos agora, Pai, que a nossa vitória está em Cristo Jesus, teu Filho amado, que um dia deu a vida por nós, ó Deus. E um dia nós seremos vencedores, Pai. Um dia nós venceremos esse maior inimigo nosso, Deus, que tanto nos amedronta, Pai, através das enfermidades, através de um acidente. Mas um dia, ó Pai, nós seremos vitoriosos para sempre, porque o Senhor nos garantiu isso, Deus, através do sacrifício do teu Filho, Jesus. Deus fica conosco, Pai, durante esta manhã. E nos ajuda, Pai, capacita o teu servo que vai trazer a tua palavra. Abre, Deus, nossa mente para entender tudo que o Senhor quer nos ensinar. E que nós possamos, Deus, a partir de hoje, ser melhor um pouco, melhor no Senhor. Fica conosco, Deus. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho, Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Como os irmãos já sabem aí, nosso irmão Genival vai concluir aquele estudo que ele iniciou. Então, irmão, bom dia. Eu sei que, como aqui em Jucimira está mais quente, aí também está mais quente em Goiânia, né? Então, coisa boa. Fique à vontade aí. Se quiser que alguém leia aí, pode falar assim, fulano, lê para nós aí. Fique à vontade. Utilize aí dos recursos que nós temos aí. Beleza? Um abraço. Deus abençoe. Tá bom, reverendo. Um abraço a todos os irmãos. Obrigado. Amém. Bom dia, paz e graça a todos. Forte abraço também. Apesar de estarmos distantes, né, estarmos longe, mas podemos nos conectar de forma visual. Então, transmito aqui um abraço a todos os amados irmãos aí da IPB de Jucimira. E tendo a honra de, mais uma vez, estar aqui diante dos irmãos para compartilhar mais uma porção da palavra do nosso Deus, isso é muito gratificante. E eu desejo que o Senhor possa nos abençoar, abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para nós compreender mais da sua palavra. E como bem disse, né, a nossa irmã, na sua oração, lembrou, que nós, cada dia mais, possamos melhorar o nosso procedimento e nos assemelhar à imagem de Cristo cada vez mais, como este é o propósito do Senhor para a nossa vida, de acordo com o que diz Romano, né, capítulo 8, a partir do versículo 29, que o propósito de Deus de nos redimir em Cristo Jesus é para que nós possamos nos assemelhar à imagem do seu Filho. E o nosso estudo, ele segue nessa sequência exatamente tratando sobre questão de relacionamento de pai e filho, e isso no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E o texto que nós utilizamos a semana passada foi Provérbios, de número 3, e fizemos a leitura dos versículos de 1 a 12. Como nós não concluímos o estudo ou os tópicos, né, que eu elaborei para a gente estar comentando, trocando as nossas experiências, não foi possível eu compartilhar todo por questão de tempo, então ficou ainda o último tópico, o terceiro tópico, a conclusão e uma aplicação deste estudo. E o reverendo Júnior achou por bem, né, pedir para mim estar
encerrando o estudo no dia de hoje, então é muito gratificante para mim. E eu desejo que os irmãos sejam pacientes mais um pouco e nós concluiremos o estudo nessa manhã. Vamos à leitura, então, de Provérbios, de número 3, versículos de 1 a 12, para nós, então, partirmos para a conclusão do estudo, e teremos ainda bastante coisa para tratar deste estudo, tá bom? Provérbio 3, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade atas ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor para Ele iluminar o nosso entendimento e nós possamos calar o nosso coração, submeter o nosso coração à palavra do Senhor para aquilo que Ele tem a nos ensinar nesta manhã. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bendito e soberano Pai, obrigado, Deus, mais uma vez, por esta oportunidade de estar diante da Tua palavra e poder ouvir o Senhor falar conosco, ó Pai. E agora nós falamos contigo por meio da oração, pedindo que o Senhor graciosamente alcance os nossos corações por meio do Teu Santo Espírito, iluminando-nos, ó Pai, e qualificando-nos para que nós possamos compreender a Tua palavra. E após essa compreensão, ó Deus, nos ajude a pôr em prática tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina, para viver cada dia mais de conformidade com o Teu querer, com o Teu propósito, e nos assemelharmos à imagem do Teu Filho, pois este é o Teu propósito para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado pela redenção em Cristo, e obrigado porque por meio de Cristo o Senhor nos recebe como Teus filhos, para poder, ó Deus, receber as Tuas instruções e os benefícios que o Senhor tem como nosso Pai Celestial para a nossa vida. Ainda aqui, Senhor, nessa realidade terrena, e após a morte, ó Deus, a Tua promessa, o Teu plano continua para a nossa vida. E será um plano, ó Deus, incomparavelmente melhor do que tudo isso que nós vivemos aqui. Nos ajuda, Deus, a caminhar por fé, a caminhar em obediência diante do Senhor a cada dia, para o louvor da Tua honra e da Tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Domingo passado nós fizemos um breve contexto do livro de Provérbios e nós destacamos como, basicamente, nós devemos nos aproximar do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, dissemos que, diferentes de outros livros narrativos, o livro de Provérbios ele não serve, digamos assim, ele não tem o peso de lei para que tudo que está escrito no livro de Provérbios tenha que acontecer integralmente, literalmente, com a nossa vida, como se fosse uma ordem, um decreto de Deus. Pelo contrário, existe sim mandamentos contido no livro de Provérbios, mas existe também uma linguagem que não é propriamente uma ordenança de Deus para a nossa vida. E nós destacamos também que o livro de Provérbios ele não tem uma estrutura lógica como os textos narrativos têm. E, às vezes, nós lemos versículos assim, um tanto quanto desconectado em sequência, um do outro, mas é possível também nós encontrarmos textos onde eles têm um raciocínio, um argumento lógico, e a partir desses argumentos nós podemos extrair assim, um ensino, um estudo, um argumento sequencial a partir de determinadas partes dos livros de Provérbios com um número maior de versículos.
E esse texto que nós lemos, nós destacamos que ele tem uma sequência lógica, né? Que vai do versículo 1 ao versículo 12. Ele segue a partir do versículo 13, mas nós destacamos até o versículo 12, porque ele trata de assuntos muito relevantes para a nossa vida quanto filhos de Deus. E nós observamos, a princípio, que esse texto ele é um diálogo, né? No seu contexto, digamos que foi Salomão que escreveu este provérbio, provavelmente foi. Então, Salomão ele está nesse texto passando instruções para os seus filhos, para que os seus filhos andem, né, de forma digna, de forma ordeira, de acordo com as leis sociais e principalmente as leis do Senhor. Então, pensando na perspectiva, né, de andar de acordo com as leis do Senhor, o Pentateuco, toda a repetição da lei em outros livros também, então isso vai trazer benefício para os filhos de Deus que andarem de acordo com as suas instruções, de acordo com os seus ensinamentos. Nós também fizemos um questionamento, né, ou abrimos espaço para os irmãos, para nós opinar sobre o que nós entendemos por disciplina, porque o tema do nosso estudo é o propósito da disciplina do Senhor para a vida dos seus filhos ou na vida dos seus filhos. E nós destacamos, né, o termo disciplina. O que nós entendemos por disciplina? E os irmãos colaboraram muito bem, opinando, né, com ideias que estão dentro desse contexto do que significa disciplina. E o que nós não podemos fazer é diminuir o conceito de disciplina apenas para um ato de punição, de castigo, que normalmente é o que nós parece que pensamos quando, por exemplo, alguém comete, um membro da igreja, né, comete alguma irregularidade e essa irregularidade leva o conselho da igreja, a liderança da igreja, a julgar o caso e entender de acordo com as escrituras do Senhor, com a palavra do Senhor, que esse irmão ele deve sofrer uma certa sanção, uma certa correção, para que ele se conscientize do seu erro e que isso não volte mais a acontecer. Então, acontece um ato de disciplina no sentido de uma punição, digamos assim, quando o irmão ele é retirado das atividades da igreja, se ele, digamos, toca no ministério de louvor, então, olha, meu irmão, você está disciplinado por tal e tal situação, então você vai ficar um período determinado ou indeterminado em disciplina, sem participar do ministério de louvor, ou algumas outras áreas da igreja. A questão da Santa Ceia também, tem algumas igrejas que concordam de que o crente disciplinado, ele deve participar da Santa Ceia. Outros, né, entendem que o crente disciplinado ele não pode participar da Santa Ceia. Então, tem discussão também sobre esse assunto. Não vamos entrar nesse detalhe. Então, o que eu quero dizer é, tratando-se a respeito desse conceito de disciplina, existe todo um contexto, né, que abrange essa situação, que abrange essa realidade de disciplina na vida dos filhos de Deus. E a disciplina ela deve começar de que forma? Nós observamos que a disciplina, definindo de uma forma bem lógica, significa, né, o autocontrole ou a força para você controlar os seus impulsos, as suas emoções, as suas atitudes, para não fazer coisas que vai trazer prejuízo para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, a disciplina, ela começa antes de nós sermos disciplinados externamente, ou seja, pelos outros, nós devemos nos autodisciplinar. Então, o processo de disciplina, ele deve começar a partir de nós, de nos conter em não fazer aquilo que é prejudicial para a nossa vida, para o nosso relacionamento com os nossos irmãos e principalmente o nosso relacionamento com o nosso Deus. E aí nós destacamos, então, o primeiro tópico do nosso estudo, semana passada, dentro desse tema, né, o propósito da disciplina do Senhor para a vida dos seus filhos. Nós destacamos o primeiro tópico que, de acordo com o versículo 1, quando o Senhor diz, né, guarde os meus ensinamentos, né, então nós destacamos que o primeiro propósito da disciplina do Senhor na vida ou para a vida dos seus filhos é para que os seus filhos guardem os mandamentos do Senhor. Então, guardar os mandamentos do Senhor, esse é o primeiro propósito, é a primeira implicação. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, então nós nos livramos de cometer pecados, como disse Davi, eu lembrei isso, né, no Salmo 119, versículo 11, quando o salmista diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, se a minha vida é norteada,
ela é direcionada, conduzida pela instrução da palavra de Deus, eu me submeto a essas instruções, eu não vou andar cometendo pecado ou na prática do pecado, né? Mas eu vou viver uma vida ordeira de acordo com os princípios da palavra do Senhor. O segundo tópico que nós destacamos se encontra no versículo 5, né? No versículo 5, quando a palavra do Senhor diz, primeiro guarde os meus mandamentos, e o segundo, né, no versículo 5, confia de todo o coração, confiar no Senhor. Então, confiar no Senhor de todo o coração, esse é o segundo aspecto da disciplina. A disciplina nos prepara para que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, né? Guardar os mandamentos e confiar de todo o coração no Senhor. E nós falhamos nessas atividades, nós falhamos na prática, né, desses requisitos. E por isso nós precisamos da misericórdia do Senhor, cada dia mais olhar para a palavra do Senhor, nos espelhar nela e ver como o Senhor quer que nós andemos de acordo com a sua vontade. E o terceiro tópico para nós concluirmos o nosso estudo, então, o pastor pode seguir aí, que o terceiro propósito, a terceira implicação desse texto, pensando na perspectiva de disciplina, é que a terceira implicação da disciplina do Senhor é preparar os seus filhos para honrar o Senhor de todo o seu coração. Então, honrar o Senhor com todos os nossos bens, com todos os nossos pertences, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, esse deve ser um propósito da disciplina do Senhor na nossa vida. E nós podemos destacar que honrar o Senhor significa dar a Ele ou atribuir a Ele a glória que Ele é devida, a glória que é devida ao Senhor, como o Senhor soberano de tudo e de todas as coisas na nossa vida e em todo o universo. Então, no versículo de número 9, nós vamos encontrar o verbo, né, no sentido, numa perspectiva imperativa, ou seja, um verbo imperativo também, que ele está emitindo uma ordem positiva. O pai está ordenando o seu filho, usando a sua autoridade para ordenar o seu filho a guardar ou a honrar o Senhor com todos os seus bens. Então, honrar significa reconhecer o governo soberano do Senhor, que tudo é dele, e o que nós temos usufruído, administrado, é porque ele tem nos concedido isso. Então, nós somos mordomos, nós somos dispenseiros, né, do Senhor, principalmente tratando-se de líderes, pastores. Paulo trabalha isso, sobre dispenseiros de Deus. Então, dispenseiros vem de dispensa, alguém que trabalha como se fosse um almoxerifado, né? E ele, ali na dispensa, ele sai distribuindo os produtos, né, da cozinha, na cozinha para ser utilizado, para fazer as refeições, produto de limpeza, tudo de acordo com as necessidades do ambiente. Então, Paulo está usando essa expressão, quando Paulo usa a expressão dispenseiro, é nesse sentido, de que os dispenseiros de Deus devem administrar a palavra de Deus de maneira apropriada, dentro da necessidade do povo de Deus, para fortalecer a fé dos seus irmãos, dos nossos irmãos. Mas pensando aqui em Provérbios, nesse termo de honrar ao Senhor com os nossos bens, é interessante nós pensarmos, irmãos, que esse aspecto de honra no Antigo Testamento, aqui nós estamos lendo o texto do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento esse aspecto de honra ou de honrar alguém com honrarias, com presentes, era algo muito rotineiro. Sempre que alguém comparecia diante de uma pessoa importante, nem sempre essa pessoa visitante ia até ao seu anfitrião com as mãos vazias. Normalmente ele levava alguma espécie de presente, alguma honraria da época, para honrar aquela pessoa, para demonstrar o seu respeito, né, da dignidade daquela pessoa. Por exemplo, há um texto em 2 Crônica, capítulo 9, versículo 1, e eu gostaria que alguém pudesse localizar esse texto para a gente ler, para nós entendermos um pouco a respeito dessa questão de honraria, né, ou de honrar alguém. Alguém, por favor, localize, então, 2 Crônica, capítulo 9 e versículo 1. Um outro irmão, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 5. E eu vou pedir que um outro irmão, então, abra em Mateus,
2, versículo 11. Repetindo, o primeiro texto, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1. Segundo texto, 2 Reis, capítulo 5, versículo 5. E o terceiro texto, Mateus, capítulo 2, versículo 11. A partir desses textos, nós vamos destacar como era comum, como era uma regra, né? As pessoas comparecerem diante de pessoas importantes com esse comportamento de honrar as pessoas. Alguém encontrou, segundo Crônica 9:1? Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Amém. Muito bem. Então, irmãos, veja como que isso era um hábito da época, né? No Antigo Testamento. Então, as pessoas, quando ia visitar uma pessoa de honra, né? Uma pessoa de grande nome, um nome de grande expressão na sociedade, então eles não iam de mãos vazias, eles iam com essa demonstração de respeito da dignidade da pessoa. E a rainha de Sabá, quando ela tomou conhecimento da sabedoria de Salomão, da forma como o povo de Israel estava, né, tão bem estruturado no reino de Salomão, então a rainha tomou conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo e ela disse, não, eu vou ver, eu vou comprovar tudo isso que estão dizendo. E ela foi pessoalmente até Israel para comprovar se de fato aquilo que ela havia ouvido, né, a respeito de Salomão, sobre a sua fama, se era verdadeiro, se era verídico. E ela foi e chegou lá e ela comprovou que de fato era verdade. E o interessante é que ela foi, levou especiarias, ela levou produtos, né, caríssimos da sua época para presentear Salomão nessa visita. O outro texto é 2 Reis, capítulo 5, versículo 5. Quem encontrou esse texto? Pode ler, por favor. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Olha que coisa interessante, irmãos. Esse texto é aquele texto da história de Naamã, né? Quando a menina da casa de Israel, que foi levada cativa, né, para a Síria, e lá na Síria, quando ela presenciou a doença do seu patrão, de Naamã, que era o comandante, né, do exército da Síria, um homem de grande notoriedade, e o rei tinha uma grande estima por Naamã. Então, Naamã, ele se dispôs a conversar com o rei, com o seu líder, e o rei escreveu uma carta para que Naamã fosse até Israel, comparecesse diante do rei de Israel, para que ele pudesse encontrar o profeta Eliseu, que foi o homem de Deus a quem a menina se referiu, dizendo, olha, se o meu senhor, né, comparecesse diante, tivesse na presença do homem de Deus, ele seria curado da sua lepra. Então, Naamã, ele tendo interesse da sua cura, ele se levantou e começou a se mobilizar para ir até Jerusalém, encontrar esse homem de Deus. E o texto que a nossa irmã leu nos revela que Naamã, ele não foi de mãos vazias. Então, reconhecendo que Eliseu seria uma pessoa de grande admiração, se é que Eliseu, de fato, curasse, né, a sua lepra, então ele consideraria um homem de grande expressão, um homem de grande notoriedade, uma pessoa diferenciada, porque naquela época a lepra ela não tinha cura medicinais, né, para a cura da lepra. Alguém era curado só por uma providência, uma ação soberana, uma ação de Deus. Do contrário, a pessoa morreria, definharia e chegaria até a morte. Então, Naamã, ele, entendendo que Eliseu pudesse ser um homem de grande
significado para a vida dele. Então, ele preparou também especiarias e ele foi até Israel. E primeiro ele teve um encontro com o rei, e teve toda uma situação que o rei disse, olha, eu não estou no lugar de Deus para fazer essas coisas. Mas aí Eliseu, tomando conhecimento da história, né, daquela conversa, então Eliseu mandou Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes para ser curado da sua lepra, o que gerou uma certa frustração também em Naamã, né? Porque mergulhar no rio com as águas não tão limpas, para ele não foi algo agradável. Mas, afinal de contas, ele foi convencido e assim o fez e foi curado da sua lepra. E aí, depois disso, acontece aquela história que o servo de Eliseu, Geazi, ele cresceu, né, o olho, teve ganância com as especiarias, com o ouro que Eliseu recusou, e aí Geazi ele tomou um meio ali de não desperdiçar aquelas iguarias, aqueles presentes, né? Toda aquela honraria. E ele foi e inventou a mentira, e o Naamã, no meio do caminho, deu a riqueza para Geazi, e acabou que Geazi depois foi um gesto de punição também, né, de uma forma punitiva. Eliseu, né, profetizou que a lepra de Naamã seria revertida ali na pessoa de Geazi, e de fato ele foi acometido da lepra como uma forma de disciplina, no sentido de um castigo, né, por ele ter violado aquilo que o profeta havia dito. E aí o terceiro texto, que nós vamos perceber, não podia ser diferente, né? Não poderíamos deixar de nos referir ao Rei do Universo, ao Senhor, ao nosso Deus, que veio a este mundo na pessoa do seu Filho, que se encarnou, assumiu a forma humana, ele veio a este mundo, mas nem por isso, ao assumir a forma humana, ele deixou de ser digno de receber honraria. Então, Mateus capítulo 2, versículo 11. Leiamos, então, esse texto. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Muito bem. Então, aqui está falando de Jesus Cristo, né? Quando Nasceu. Genival, seu áudio parou aí. Abre novamente, por favor. Beleza. Muito bem. Voltou? Voltou, tranquilo. Ok. Então, mas os outros textos, estava ativado o áudio quando eu comentei os outros textos ou não? Tranquilo. Ok. Então, o último texto, que é Mateus, capítulo 2, versículo 11, que está falando, né, da pessoa do Senhor Jesus, quando os magos foram visitar Jesus, e ali levaram ouro, incenso e mirra, como uma forma de honrar aquele pequenino que ali estava, né, que havia nascido. Então, reconhecendo a sua honra, reconhecendo a sua dignidade, então eles fizeram isso. Então, essa era uma forma de honrar. Quando nós voltamos para o texto de Provérbio, então, e nós vemos esse pai recomendando que o seu filho honre ao Senhor com todos os seus bens, isso significa, então, reconhecer que o Senhor, de fato, Ele é Senhor da nossa vida, de tudo que nós temos. E uma das maneiras de nós demonstrarmos a nossa admiração, o nosso temor para com a sua honra, é exatamente devolvendo parte daquilo que o Senhor nos dá. E o Senhor, Ele não quer tudo de nós. É interessante que o Senhor, Ele não quer tudo de nós. Mas o Senhor, Ele quer o melhor da nossa parte com relação a Ele. E aí no Antigo Testamento há uma recomendação para a entrega de dízimo, a recomendação para a entrega de oferta, a recomendação para a entrega de cereais, do melhor das colheitas, está nesse sentido, né? O texto trabalha nesse sentido, porque ele usa até uma linguagem de celeiros, uma linguagem de lagar, tudo uma linguagem de agricultura, de produtividade, de armazenamento, de mantimento, de sustento para o cotidiano. E o interessante é que o Senhor, Ele tem prazer em abençoar as nossas vidas, quando nós nos submetemos a Ele e o tratamos com a honra que Ele é devida. Isso também representa uma maneira de nós confiarmos na promessa de Deus, confiarmos na providência de Deus, confiarmos no cuidado de Deus para a nossa vida. Então,
quando nós honramos ao Senhor com as primícias, né, das nossas rendas, do nosso trabalho, com as primícias de tudo que nós temos, nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus e estamos reconhecendo também a sua providência. Como disse Davi, né, quando, se eu não estiver enganado, primeiro Crônicas, capítulo 28, se não me falha a memória, quando Davi ele havia juntado, angariado recursos para construir o templo, né, em Jerusalém, muito embora ele não construiu, foi Salomão que construiu, como nós assim sabemos, mas Davi, ele chegou a um ponto que ele disse, olha, quem sou eu, né? Quem sou eu e quem é o meu povo para dar voluntariamente todas essas coisas ao Senhor? Ou seja, nós ofertamos porque o Senhor, ele nos abençoou. O Senhor, ele nos abençoou, então tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. E as tuas mãos tu damos, ou seja, nós devolvemos aquilo que o Senhor nos dá. Então, isso é uma forma de glorificar a Deus, de honrar o Senhor, reconhecendo que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós honramos ao Senhor, nós nos livramos de alguns perigos eminentes na nossa vida. E esses perigos, nós podemos destacar que, em primeiro lugar, nós nos livramos do endeusamento do nosso ego, ou seja, de assumir totalmente o controle da nossa vida, como se nós fôssemos independentes de Deus, como se nós não dependêssemos do Senhor. Pelo contrário, quando nós honramos ao Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é Deus na nossa vida, Ele rege, Ele governa toda a nossa vida, e então, portanto, quando nós honramos ao Senhor, nós estamos nos esvaziando de nós mesmos e estamos transmitindo a glória que é devida a Ele. Quando nós honramos ao Senhor com todos os nossos bens, com todas as primícias dos nossos bens, nós também nos livramos da rebeldia, né? Porque esse ato de arrogar para nós o controle total da nossa vida, isso é uma arrogância, isso é uma desobediência, é uma afronta ao domínio de Deus. E como nós abordamos isso no domingo passado, isso faz parte, né, da nossa natureza pecaminosa a partir do momento que Adão e Eva, eles comeram o fruto proibido lá no paraíso, no jardim. Então, eles queriam ter autonomia da sua vida de acordo com a proposta mentirosa de Satanás. Olha, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, isso foi muito agradável para eles, né, de ser igual a Deus. Imagina tudo que Deus fez de forma maravilhosa e ser igual a Deus, né? Então, isso é maravilhoso demais. Então, eles deixaram ser levados por essa mentira. Só que nós observamos que eles se tornaram, sim, em grande medida, conhecedor do bem e do mal. Mas eles não se tornaram pessoas acima do bem e do mal, assim como Deus é. Deus é Senhor, Ele está acima do bem e do mal, Ele tem domínio total sobre todas as coisas, mas nós não. Mesmo a gente conhecendo o mal, nós conhecemos de uma forma muito trágica, de uma forma muito terrível, porque esse mal que nós conhecemos gerou uma punição de morte para a nossa vida, e por isso a morte passou a ser natural a todos nós, né? Mas o Senhor reverte isso. Ou seja, nós pecamos, conhecemos o pecado, conhecemos coisas boas e as coisas ruins, mas nós não estamos acima do bem e do mal. Pelo contrário, nos tornamos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades, e uma delas é esse desejo de independência que nós temos, que ele precisa ser domado, ele precisa ser disciplinado todos os dias pela palavra do Senhor, para que ele não se sobressaia diante do desejo e da disposição de nós confiar no Senhor de todo o nosso coração. Então, quando nós honramos ao Senhor com todos os nossos bens, nós nos livramos do endeusamento do nosso ego, de superestimar o nosso ego, como que tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, seja fruto do nosso trabalho. Talvez os irmãos possam perguntar assim, mas isso é uma atitude, né? Isso é uma atitude de quem não tem o temor de Deus na vida. Não, irmãos, não é atitude presente só na vida de quem não tem o conhecimento de Deus e de quem não publica a fé em Deus. Esse sentimento, ele muitas vezes sutilmente, ou essa prática muitas vezes sutilmente, em pequenas proporções, ela está presente na nossa vida. E como tal, nós precisamos então submeter a nossa vida a essa instrução do Senhor, a disciplina do Senhor, para honrar o Senhor com todos os nossos bens. Tudo bem. Então, até aqui, irmãos, nós pensamos nessa perspectiva de como, né, a disciplina do Senhor ela é importante para a nossa vida, para nos educar, para nos disciplinar, para nos preparar
para viver de acordo com a vontade de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte detalhe, para nós caminhar para o encerramento da nossa observação. Quando nós lemos o livro de Provérbios, ou quando nós lemos o livro dos Salmos, nós devemos olhar para esses textos ou esses livros com uma perspectiva além da realidade do autor que está narrando esses textos ou que narrou esses textos. Infelizmente, muitas vezes, nós lemos esse texto com uma perspectiva ou com um posicionamento, digamos assim, moralista. Nós lemos o texto e diz, olha, o salmista fez assim, nós devemos fazer assim. Olha, Deus fez assim na vida do salmista, ele vai fazer assim na nossa vida também. Então, às vezes, nós pensamos nessa perspectiva simplesmente. Não é assim que nós não fazemos justiça ao texto e nós não entendemos o texto adequadamente quando nós olhamos nessa perspectiva de dizer, olha, aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Ou seja, é uma regra normativa. Não, pelo contrário, não é bem assim. Nós devemos olhar o texto, amados irmãos, tanto dos Salmos como dos Provérbios, em uma perspectiva além do autor, além dos personagens envolvidos e além de nós mesmos, além da nossa existência. Nós devemos olhar para esses textos na perspectiva de encontrar a pessoa de Jesus estampada nesses textos. E aí, olhando para Provérbios de número 3, esses textos que nós lemos. Como é que nós podemos associar alguma coisa desse texto à pessoa de Jesus? Irmãos, eu diria que muitas coisas nós podemos associar, muitas coisas nós podemos aqui atribuir a um direcionamento ou como apontando para a pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, o que esse texto aponta para Jesus? Esse texto, irmãos, ele aponta para Jesus na seguinte perspectiva. Porque o que está sendo descrito aqui em Provérbios, nesses termos que nós analisamos, os 3 tópicos, né? É guardar todos os mandamentos do Senhor, confiar no Senhor de todo o nosso coração e honrar o Senhor com todos os nossos bens, com as primícias, né, da nossa renda. Quando nós olhamos para isso, nós podemos dizer que esse é o ideal de filho que Deus espera de mim e que Deus espera de você. Ou seja, na qualidade de filho, é assim que Deus quer que nós nos comportemos diante dele. Certo? É assim que o Senhor quer que nós nos comportemos diante dele. Guardando todos os seus mandamentos. Confiando no Senhor de todo o nosso coração. Mesmo quando as coisas estão de uma situação assim muito grave, uma calamidade muito grande. Mesmo assim, nós devemos depositar no Senhor a nossa confiança. Devemos depositar no Senhor a nossa esperança. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida como seus filhos. E o propósito de Deus, amados irmãos, o terceiro propósito de Deus para a nossa vida, o ideal de Deus para a nossa vida, é que nós honremos o Senhor com todos os nossos bens. Aí eu pergunto para os irmãos, uma pergunta para nós, né? Nós conseguimos, irmãos, guardar todos os mandamentos do Senhor? A minha resposta é não. A segunda pergunta, nós conseguimos guardar todos os mandamentos do Senhor, ou melhor, nós conseguimos confiar no Senhor de todo o nosso coração? A minha resposta particular é não. E a terceira pergunta é, nós conseguimos honrar o Senhor com todos os nossos bens, as primícias das nossas rendas, com as primícias do nosso tempo, com as primícias do nosso talento, nós conseguimos honrar o Senhor com tudo isso? A minha resposta pessoal é não. Eu não sei se os irmãos têm uma opinião diferente e são capazes de dizer que sim. Então, quando nós olhamos para esse texto, como é que nós comparamos isso à pessoa de Jesus? Nós comparamos, irmãos, e nós vemos que esse filho ideal, que obedeceu e que cumpriu todos os mandamentos do Senhor, que guardou todos os mandamentos do Senhor, que confiou de todo o coração no Senhor e que honrou o Senhor com todas as primícias, com todos os seus bens, esse filho só pode ser Jesus. E aí, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos agora para o modelo de filho que Deus requer de nós. E mesmo que nós não somos capazes de ser como Jesus foi, impecável, né, porque nós somos pecadores, como disse Agostinho, né, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores, né? Essa foi a definição de Agostinho. Então, irmãos, na qualidade de pessoas pecadoras, mesmo sendo filho de Deus, mesmo publicando, professando a nossa fé em Jesus, nós não somos capazes de obedecer, de cumprir, de honrar o Senhor integralmente. E aí, qual que é o nosso desafio? É olhar para Cristo,
é confiar na obra de Cristo, nos espelhar em Cristo. E isso não quer dizer que nós devemos abrir mão, né, de viver uma vida digna, de viver uma vida coerente, de viver uma vida piedosa, uma vida obediente. Mesmo que nós não consigamos fazer isso perfeitamente, não quer dizer que nós devemos abrir mão dessa prática. Pelo contrário, nós devemos nos esforçar cada vez mais. Como disse Paulo, e eu lembrei isso na semana passada, em Filipenses, quando Paulo diz, olha, eu não julgo ter alcançado já a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que diante de mim estão. E qual é as coisas que diante de Paulo estão? É exatamente a herança que o Senhor tem para a vida dele e que Paulo, enquanto vivendo neste mundo, o seu comprometimento era viver para cada dia mais se assemelhar à pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos destacar que o filho ideal a quem o texto de Provérbios está apontando é para Jesus, porque nós não cumprimos esses requisitos na totalidade para satisfazer a vontade do Senhor, a vontade do nosso Pai Celestial. Então, Cristo, ele é o nosso espelho e Cristo, ele se adequa dentro desse texto. E por isso nós podemos dizer que Cristo, sim, ele cumpriu perfeitamente todos os mandamentos do Senhor. Ele obedeceu, ele confiou no Senhor. Então, nós pecadores, fazendo aqui a leitura, né, do tópico do parágrafo que eu destaquei, tem algo interessante aqui, ó. Nós, homens pecadores, não nos adequamos ao perfil do filho descrito nesse texto. Então, é justo dizer que a figura de filho escrita aqui aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que guardou todos os mandamentos do Pai, de acordo com João capítulo 15, versículo 10, que confiou totalmente no Pai e foi fiel até a morte, de acordo com Mateus, capítulo 27, versículo 43, que ele foi fiel até a morte e foi fiel à morte de cruz. Ou seja, ele não abriu mão da sua fidelidade. E por último, né, ele honrou ao Senhor com todos os seus bens. Qual eram os bens que Jesus tinha nessa terra, irmãos? A Bíblia diz que Jesus, ou o próprio Jesus, ele diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então, qual é os bens pelos quais Jesus honrou ao Pai? Qual é a nossa opinião sobre isso? Tempo. Tempo. Muito bem. O que mais? Quem quiser falar aí, dá um tchauzinho aí. E é habilitado aí depois o áudio. Só dá clique aí no seu áudio. Francisco? Vivendo uma vida de santidade, né? Um crescimento, né? Cada dia passar, nossa vida deve ser um modelo, sim, certo? O alvo nosso deve ser o Cristo, deve ser Cristo. Verdade. Então, irmãos, se nós fôssemos falar aqui de atos, né, do Senhor Jesus, que comprova, que indicam e comprova de como Jesus ele honrou ao Pai em todos os aspectos da sua vida, nós temos muitos, mas muitos, né, assuntos para falar, para indicar como meios pelos quais Jesus ele honrou ao Pai. Mas tem um texto na Bíblia que resume tudo isso. Jesus, nas suas palavras, né, na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 4, ele resume tudo isso. E ele diz que ele honrou ao Pai, consumando a obra que o Pai lhe confiou para fazer. E aí, Jesus, ele guardou, né, na oração sacerdotal, ele diz que ele guardou tudo aquilo que o Pai lhe deu. E o que foi que o Pai lhe deu? O Pai lhe deu exatamente os eleitos, os seus filhos. Deus, o Pai, colocou nas mãos de Jesus. E foi isso que Satanás, por isso, né, que Satanás ele queria interferir de todas as formas para que, se ele atingisse Jesus Cristo ao ponto de Jesus não cumprir a sua obra na cruz, então nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Por isso que quando Jesus ele disse, né, que ele disse lá no capítulo 16 de Mateus para os seus discípulos que Jesus iria descer para Jerusalém, ele ia ser julgado pelas autoridades, ele ia ser condenado, ele ia ser crucificado e queria ressuscitar no terceiro dia.
Então Pedro, né, Satanás usou a boca de Pedro e disse, não, Senhor, tem dó de ti mesmo, nada disso pode acontecer com o Senhor, não. Então, vai para Jerusalém não, para isso não te acontecer. Ou seja, Jesus chega para Pedro ou para Satanás, que falou na boca de Pedro, é um texto bem discutível, bem misterioso, né? Se Pedro estava endemoniado ou não, como é que Satanás estava ali, toda a discussão, não vamos entrar nesse detalhe. Mas o detalhe é, Jesus diz, né? Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Porque Satanás era uma pedra de tropeço, ele queria fazer Jesus tropeçar do caminho da cruz, para não morrer na cruz, porque o único método de satisfazer a justiça de Deus com relação à nossa absolvição do pecado seria o derramamento de sangue, seria por meio da morte de Jesus. Se Satanás conseguisse desviar Jesus daquele propósito, nós estaríamos perdidos. Portanto, Jesus ele cumpriu entre todas as coisas, né? Jesus cumpriu fielmente o seu propósito e ele guardou, então, pelo fato de Jesus dar a sua vida por nós, ele preservou a nossa vida, ele guardou a nossa vida e por isso nós podemos glorificar o Senhor e por isso nós podemos louvar o Senhor e confiar nas suas promessas, porque ele honrou toda a sua missão, ele cumpriu perfeitamente. Então, Jesus é o modelo de filho perfeito para nós honrarmos ao Pai. Então, Cristo é obediente. Cristo é o filho obediente que pratica, né, todas as exigências da lei. Cristo foi punido porque ele assumiu o nosso lugar. Nós pensamos na questão de punição, de disciplina no aspecto da punição de alguém que quebra ou de alguém que viola, né, os mandamentos do Senhor. E Jesus ele foi punido. Ele foi punido como se ele tivesse violado, mas não que ele violou, como nós sabemos. É porque ele assumiu o nosso lugar, no lugar de transgressor, de desobediente, de pessoas que violam a lei do Senhor. E por isso, ele sofreu, ele padeceu no nosso lugar. Então, Cristo foi punido porque ele assumiu a nossa culpa. Caminhando, então, para a conclusão, eu vou ler aqui a conclusão do estudo, né, para nós, que formulei aqui dizendo, tendo em vista que a disciplina do Senhor tem um propósito na vida dos seus filhos, podemos dizer que, mesmo sendo incapaz de obedecermos perfeitamente os mandamentos do Senhor, devemos depositar nele toda a nossa confiança e honrá-lo com a glória que lhe é devida. Não devemos deixar de nos esforçar a cada dia para entender ou para atender essas exigências, mesmo que não somos capazes de atingi-las. Mas não devemos de caminhar com esse objetivo. Devemos olhar para Cristo como um modelo de filho obediente, atentando para as instruções de Deus o Pai, submetendo nossos caminhos ao seu governo, suplicando a sua graça fortalecedora, para que ele nos livre da arrogância do nosso coração. Lembra daquele desejo de independência, de ser livre, de ser igual a Deus? Nós precisamos ter esse comportamento, esse desejo domado, mortificado, cada dia mais em nós, para que Cristo ele se sobressaia na nossa vida. E para reconhecermos a cada dia a honra que nos foi conferida, de sermos recebidos diante dele, né, diante de Deus, como seus filhos, mediante a conquista do seu Filho Jesus. Eu quero fazer 3 aplicações, né, de acordo com o que nós observamos até aqui, pensando nessa perspectiva do propósito, da disciplina de Deus para a nossa vida, que é para que nós guardemos os mandamentos do Senhor, para que nós confiemos no Senhor de todo o nosso coração e para que nós honremos ao Senhor com todos os nossos bens. Nós devemos fazer 3 básicas aplicações a respeito desse texto, dizendo: guardemos os mandamentos do Senhor, pois eles são os princípios do bem proceder para os filhos de Deus. Não guardemos os mandamentos pensando que a nossa justiça, pelo fato de guardar esses mandamentos, vai dar a nós o direito de salvação. Pelo contrário, não pensemos nessa perspectiva, porque este foi o erro dos fariseus. Os escribas e os fariseus, eles tiveram esse sentimento, pensaram nessa perspectiva, nessa direção, e eles se deram mal, porque o fato de nós guardarmos os mandamentos, isso não assegura a nossa salvação se nós não pensarmos, não olharmos para Cristo
e não tivermos Cristo, né, como aquele que cumpriu todos esses mandamentos. Então, guardemos os mandamentos do Senhor por gratidão, por honra, respeito e reverência a Deus e ao seu Filho Jesus, por tudo que a Trindade Santíssima fez e continua fazendo por nós, né? Para que nós sejamos plenamente salvos. A salvação já está assegurada por Cristo Jesus, mas, como diz o Anthony Hockman, né? O já e o ainda não. Ou seja, nós ainda não recebemos essa salvação na sua plenitude. Isso acontecerá quando nós recebermos o nosso corpo incorruptível, como diz o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, que o pastor recomendou, nós lemos, né, na abertura desse estudo, nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, onde fala que é necessário que esse corpo corruptível ele se revista da incorruptibilidade. A segunda aplicação é: confiemos no Senhor de todo o nosso coração, reconhecendo o seu governo supremo sobre toda a criação, inclusive sobre as nossas vidas. Inclusive sobre as nossas vidas. Não anulemos a sua sabedoria para poder seguir as inclinações do nosso coração altivo, influenciado pelas marcas do pecado. Pelo contrário, que nós possamos submeter o nosso coração aos caminhos de Deus, às instruções do Senhor. E a terceira e a última aplicação, não nos rebelemos contra o Senhor, né, quando Ele aplica a sua repreensão sobre a nossa vida. Pois quando Ele nos repreende, Ele está revelando também o seu amor. E é uma forma de tratar o nosso coração para não andarmos em desobediência aos seus mandamentos, às suas instruções. Ou seja, fechando Provérbios, os versículos 11 e 12, texto que nós lemos, o Senhor diz para nós não nos desesperar quando o Senhor ele nos repreender, né? Porque mesmo quando o Senhor nos repreende, mesmo quando o Senhor ele nos castiga, digamos assim, é porque o Senhor quer nos mostrar a nossa pecaminosidade, Ele quer nos mostrar o quanto muitas vezes nós violamos os seus mandamentos e Ele quer tratar do nosso coração para que nós andemos em obediência aos seus ensinamentos, às suas instruções. Portanto, meus irmãos, que o Senhor Ele nos ajude, Ele nos fortaleça para que nós possamos aceitar a disciplina do Senhor na nossa vida e que nós possamos também nos autodisciplinar, guardando os mandamentos do Senhor, honrando o Senhor com todos os nossos bens e confiando no Senhor de todo o nosso coração. Que assim nosso Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude e que nós possamos ter essa perspectiva também de olhar para os provérbios, de olhar para os salmos, procurando entender aonde que esses textos apontam para a pessoa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aqui nesse texto, Jesus é o Filho perfeito que se adequa a essas exigências. Nós não nos adequamos a essas exigências, mas nós olhamos para Cristo, nós cremos em Cristo e confiamos em Cristo porque Ele cumpriu tudo isso por nós. E por isso Ele mereceu a justiça de Deus para nos doar a salvação. Por meio dele somos salvos e por isso nós guardamos seus mandamentos por alegria, por gratidão e uma forma de honrar ao Senhor com toda a nossa vida. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa ouvirmos a palavra de Deus e meditarmos nela. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado aí por concluir esse estudo. Realmente somos do Senhor e pertencemos ao Senhor. A nossa vida realmente tem que trazer glórias ao nosso Deus. Amém? Amém.